Boa tarde. Boa tarde. Agora dá certo. Vamos lá, né, gente? Academia NEM, tá certo? Sejam bem-vindos, tá? É um prazer estar aqui. Recebi um convite, estou muito agradecido, tá certo? De fazer parte dessa equipe, tá? E colocá-los na universidade, tá? Que esse é o intuito de todos, né? Conquistar o seu espaço na sociedade, e a universidade é o nosso ponto de partida nesse momento, né? Então vamos lá, vamos trabalhando. Vamos começar, a gente vai trabalhar citologia, tá? Vamos trabalhar tipos celulares, fisiologia celular e falar um pouquinho de bactérias, bacteriose para a gente. De antemão, página 64, tá? Fui informado agora a página de vocês para acompanhar a apostila, acompanhar a aula. Página 64, ok? Então essa é a parte, nós vamos trabalhar a citologia. Gente, citologia é um assunto básico, tá certo? E comum em todo concurso que cai biologia. Não interessa qual concurso que você faça, tá certo? Na sua vida, que tem a biologia como matéria, a citologia vai estar pontuando lá, tá? Então é um assunto fundamental para que a gente consiga ter sucesso nessa prova. Então vamos começar. Gente, a citologia é a parte da biologia que estuda a célula, né? E a célula foi uma descoberta recente. Para você ter ideia, em 1600 a 1700 é quando se observou a célula pela primeira vez. Então, quer dizer, para a história da humanidade foi um dia desse, tá? Então, a gente teve aí o Robert Hooke, tá certo? Com a observação da cortiça. Ele foi um grande, tá certo, pesquisador, trabalhou, tá certo, em Oxford, trabalhou em outras universidades, foi professor convidado e ele estudou a cortiça, né? Então, na verdade, Hooke, ele foi o que deu o nome de célula. Porque quando você olha a cortiça no microscópio, você vai perceber, por exemplo, espaços vazios. O que é verdade é que ele não chegou a ver uma célula. Tá? O que ele viu, na verdade, foi o espaço onde a célula estava, porque ele pegou um tecido morto, né? Então a gente sabe que trata-se da cortiça, é uma parte morta, tá certo? Da célula vegetal, ou perdão, do tecido vegetal. E aquele espaço que está lá é um espaço onde a célula estava dentro. E aí ele viu o espaço e chamou aquilo de célula. Célula, que significa espaço. Tá? Então ele acreditava que ali tinha uma unidade viva e chamou aquela unidade de célula, né? Esses dois caras que você está vendo aí, tá certo? Matthias Sheldon e Theodor Schwann, são dois cientistas, tá? Que elaboraram, entre outros, a chamada teoria celular, tá? Então a teoria celular, gente, ela norteia a biologia moderna. Para você ter ideia, a biologia hoje, ela divide os seres vivos em 5 grupos, tá? Então vamos lá, reino Monera, reino Protista, reino Fungi, reino Plantae e reino Animalia. Se você parar para pensar, o reino Monera fala de bactérias, basicamente, o reino Protista, ele vai falar de protozoários e algas, o reino Fungi vai trabalhar o quê? Os fungos, isso mesmo. A gente vai falar o reino Plantae, vai trabalhar as plantas, e o reino Animalia, os animais. Aí você para e pensa um pouco, Rodrigo, cadê os vírus? Onde estão eles? São 5 classificações, você deu, eu não estou vendo vírus. Cadê? Ora, gente, vírus é uma estrutura acelulada, tá certo? Se é uma estrutura acelulada, ela não está dentro desse leque de classificação. Então, por que ele não está, vírus não está dentro desse leque de classificação? Por uma coisa muito simples, porque ele é uma estrutura acelulada. E toda a biologia moderna se baseia na classificação dos seres vivos a partir da teoria celular, tá? E o que vem a ser a teoria celular, né? Como a gente está vendo aí no material de vocês. Gente, a teoria celular, ela propõe algumas coisas. Vamos ver algumas, tá? Primeiro, a célula é a unidade morfofuncional da vida. Rodrigo, o que significa falar que a célula é a unidade morfofuncional da vida? Olha, gente, ela é uma unidade, que significa a menor parte. Unidade é a menor parte, tá? Morfo, que tem forma, e funcional, que apresenta função.
Então, se você, por exemplo, pegar o meu braço e arrancar o meu braço ainda contém vida. No imediato momento que eu arranco o meu braço e o meu braço ele está no chão, ele tem vida. Por quê? Porque ele é composto de tecidos, tem órgãos aqui também. Se eu pegar, por exemplo, e tirar um pedaço do meu músculo, esse pedaço muscular ainda tem vida, ainda é uma unidade vital. Se eu pegar desse músculo e retirar uma célula muscular, essa célula muscular ainda é uma unidade vital. Mas agora, se eu pegar essa célula muscular e partir essa célula para tirar qualquer componente interno, eu não tenho mais uma unidade vital. Isso significa a unidade morfofuncional da vida. Outra coisa, apresenta metabolismo. Rodrigo, o que vem a ser metabolismo? Metabolismo é o conjunto de reações químicas que mantém a chamada homeostase. Às vezes você escuta as pessoas falarem assim: rapaz, o fulano come e não engorda. Eu como a mesma quantidade e engordo. Rodrigo, o que é isso? Eu já ouvi falar que é a questão do metabolismo. Gente, o nosso corpo é formado de células. Metabolismo é o conjunto de reações que nós temos por segundo. Quanto mais reações por segundo, mais ou menos energia eu vou precisar? Mais. Se eu preciso de mais energia, eu preciso de mais alimento. Então, se eu tenho um metabolismo baixo, quer dizer que eu tenho pequenas reações por segundo, né? Então, eu não preciso de tanta energia. Se eu tenho um metabolismo alto, eu vou precisar de uma quantidade calórica maior. Rodrigo, quem é que vai dizer isso? É o meu coração, o meu corpo? Gente, o seu corpo inteiro é formado de células, tá? Outra, toda célula vem de uma célula pré-existente, né? Então, Rodrigo, mas como é que surgiu a primeira célula e tal? Isso aí é um assunto que você ainda vai ver, ou já viu, a questão da origem da vida, que é um caso em particular, tá? Ok. Vou falar, em quantas partes pode se dividir uma célula? Vamos falar assim. Pode mandar as dúvidas que a gente vai tirando todas, tá, gente? Voltando aqui, então toda célula vem de uma célula pré-existente, tá? Nenhuma célula pode surgir a partir do nada, pelo menos não nas condições que nós temos hoje no planeta, tá? Apresenta material genético. Rodrigo, toda célula tem material genético? Aí tem uma aspas, tá? A princípio, sim, tá? Por padrão, a célula apresenta material genético. Onde está esse material genético? No núcleo, tá certo? Onde nós vamos encontrar o material genético? Na região nuclear. Rodrigo, mas eu já ouvi falar que existem células sem núcleo, tá? Por exemplo, as hemácias. As hemácias não têm núcleo. E aí? Não tem problema. Se você olhar a teoria celular, ela afirma várias coisas, mas as mais importantes são: a célula é a unidade morfofuncional da vida e toda célula vem de uma célula pré-existente. Estas demais, tá certo? Como apresenta metabolismo, que é uma coisa obrigatória, e apresenta material genético, é facultativo. Mas, a princípio, nós temos dois norteadores da teoria celular. A célula é a unidade morfofuncional da vida e toda célula vem de uma célula pré-existente. Gente, lembrando a vocês que como a célula é a unidade fundamental, é só parar para pensar um pouco. Toda doença metabólica começa ao nível celular. Toda doença genética começa ao nível celular. Rodrigo, tudo. Por exemplo, câncer. Câncer, a gente está no mal, né? A gente está vivendo no mal, tá certo, hoje, social, que é o mal do câncer. Nós hoje temos o câncer como um daqueles dizimadores da humanidade, né? Uma doença muito complicada hoje em dia, como a tuberculose foi no século passado. Para você ter ideia, o câncer começa com uma célula. Uma única célula, ela modifica o seu padrão genético e aí começa a ficar anômala. Mas uma célula só não nos mata, tá certo? Só que essas células se transformam em duas, aí depois transformam em 4, aí 4 em 8, e aí você já começa a perceber que isso aí gera uma PG. E rapidamente eu vou ter uma quantidade de células anômalas enormes. Rodrigo, o que é que o câncer faz para nos matar? O câncer, gente, são células que não estão funcionando. Então, você imagina, por exemplo, um fígado. Você tem lá o hepatócito, que é a célula do fígado, onde a célula está funcionando. E aí você começa a ter uma célula do fígado que não funciona.
Ora, uma célula não funcionando e em todas as outras funcionando, você não vai nem sentir nada, está tudo certo. Só que aí vira 2, 4, daqui a pouco você tem 10 milhões de células formando um tumor no seu fígado, e aí você começa a ter um sintoma, e aí começa a descobrir que você tem uma neoplasia, um câncer, né? Então, se você parar a pensar, tudo começa ao nível celular. Então, se tudo começa ao nível celular, nós temos que tratar bem as células. E o que é tratar bem as células? Saber o que comer, tá? Vamos continuar. Então, olha só, o que é que a célula tem, né? Por exemplo, acabei de receber a pergunta, quais são as partes da célula? Então, vamos lá. Toda célula tem que ter membrana. Rodrigo, o que é a membrana? Membrana é a estrutura que delimita a célula, né? Então, por exemplo, nós estamos aqui no Paulo Sarasate. O Paulo Sarasate tem um muro externo. Este muro externo seria uma membrana dessa unidade, né? Então, Rodrigo, até onde vai o limite do Paulo Sarasate? Até este muro. Então, a membrana, basicamente, tem essa função, delimitar. Mas por que está membranas? Rodrigo, pode ter mais de uma membrana plasmática? Não, membranas. Está sendo dito membranas. Existem vários tipos de membrana. De fato, a membrana plasmática é obrigatória e compulsória. É a principal membrana, é a membrana obrigatória em toda a célula. Mas nós temos outros tipos de membrana. Por exemplo, a parede celular. A parede celular é uma membrana externa, tá certo? Rodrigo, a parede celular é obrigatória? Não. Parede celular, não. Membrana plasmática, sim. Outra membrana, uma membrana externa. Por exemplo, a gente sabe que algumas bactérias têm uma membrana plasmática, uma parede celular e ainda uma membrana externa, tá? Então, membranas, toda célula precisa de um delimitador. O citoplasma é um outro componente. Rodrigo, o que é o citoplasma? O citoplasma é o que está dentro da célula, o que está delimitado pela membrana. Então, toda célula tem uma membrana e tem um conteúdo interno, que se chama citoplasma, tá? Rodrigo, se eu pegar uma membrana e colocar água dentro, é uma célula? Não, porque o citoplasma ele é constituído de 2 componentes, tá? O hialoplasma, que é exatamente a constituição bioquímica celular, que é exatamente composto de água, sais minerais, carboidratos, vitaminas, lipídios, ou seja, tudo aquilo que você ouviu em bioquímica nesse ano, tá? Vai estar ali no hialoplasma. Então, qual é a função do hialoplasma? Dar o suporte químico à célula. E outro componente que a gente vai ter no citoplasma são as estruturas, tá? Os componentes estruturais do citoplasma, ribossomos, complexo de Golgi, o próprio núcleo, tá? Então, se você notar, você vai ver que a célula tem 2 componentes fundamentais, membrana e citoplasma. Quanto às estruturas, gente, existem 2 doutrinas hoje, tá? 2 princípios, 2 norteadores, tá? Existe um que vai chamar a estrutura de estrutura propriamente dita, que vai ser, por exemplo, o citoesqueleto, o ribossomo, o centríolo. Existe um outro grupo, que alguns autores vão colocar, que são as chamadas organelas, tá? Então, quem seriam as organelas? Seria o retículo plasmático rugoso, o retículo plasmático liso, o complexo golgiense, entre outros. Se você notar, você vai perceber que as estruturas propriamente ditas são estruturas que não são delimitadas por membrana. Por exemplo, o ribossomo não é delimitado por membrana, o citoesqueleto não é delimitado por membrana, o centríolo não é delimitado por membrana. Já o retículo plasmático rugoso, o liso, o complexo de Golgi, o próprio núcleo, mitocôndria, lisossomo, que a gente vai ver todas elas, vamos com calma, eles são delimitados por membrana. Então, para alguns autores, nós só podemos chamar a estrutura de organela se esta for delimitada por membrana. Porém, para outros autores, e isso é majorante, ou seja, para muitos vestibulares, inclusive para Enem, muitas vezes, você vai entender na prova que estrutura propriamente dita e organela são a mesma coisa. Então, se ele falar o ribossomo é uma organela, tudo bem, não tem problema, é o que vê mais em prova. Mas se ele falar o ribossomo é estrutura, também está certo, tá? Agora, Rodrigo, está aí a célula. E o núcleo? Gente, o núcleo, ele não é um componente obrigatório, ele vai ser uma estrutura citoplasmática. Se for uma célula procariótica, vai ser uma estrutura propriamente dita. Se for uma célula eucariótica, será uma organela, ok? Mas vamos lá. Esses que eu estou marcando aí para vocês são as estruturas obrigatórias. Quais são as estruturas obrigatórias?
membrana plasmática, hialoplasma, estruturas, e dentre as estruturas, obrigatoriamente, a gente tem que ter o ribossomo, tá, gente? Não existe célula sem ribossomo. Rodrigo, por que é que não existe célula sem ribossomo? Porque o ribossomo, gente, é a unidade celular responsável por fazer proteína. Rodrigo, mas eu faço proteína, todos nós fazemos proteína a cada segundo, porque é elas que norteiam o nosso metabolismo, tá certo? Então, basicamente, o ribossomo, ele passa a ser uma estrutura obrigatória em todas as células. Se às vezes você pega um antibiótico, por exemplo, você vai ver um antibiótico, sabemos que o antibiótico é para tratar, por exemplo, algumas bacterioses, e quando se lê a bula do antibiótico, tem escrito assim: este antibiótico apresenta ação antirribossomial. Olha o que ele está dizendo para ti. Quando eu tomar um antibiótico, esse antibiótico vai destruir de alguma maneira os ribossomos das bactérias. O que foi que eu acabei de dizer? Os ribossomos são estruturas o quê? Obrigatórias. Então, sem ribossomo, a célula não consegue se manter. E aí a bactéria acaba morrendo. Tá bom? Ok? As células cancerígenas são células mortas? Não. As células cancerígenas, muito pelo contrário, são células extremamente vivas, com uma taxa metabólica absurda. Vocês já devem ter visto que muitas vezes, quando a pessoa está doente ou está com uma neoplasia, um câncer, geralmente ela tem uma perda de peso, então acontece, por exemplo, dela ficar muito magra. Por quê? Porque a célula cancerígena, gente, além de não trabalhar, a célula revolta-se, não trabalha mais, ela se multiplica e requer energia para isso. E ela acaba roubando energia de outros órgãos para ela. Pra você ter ideia, as células norteiam a nossa vida. Então, o que é que acontece? A célula cancerígena, como ela é uma rebelde, ela acaba liberando, olha só, substâncias que constroem vasos sanguíneos para ela. Então, existem substâncias angiogênicas que fabricam vasos sanguíneos para alimentar o tumor. Por que que o câncer, tudo depende do câncer, a questão do tratamento, tem que haver um diagnóstico mais precoce possível? Porque quanto mais tardiamente for o diagnóstico, mais esse câncer está enraizado e vascularizado. Isso aí podendo acontecer um fato chamado de metástase. Já ouviram falar? Metástase é quando você tem as células neoplásicas invadindo outros órgãos, e aí a situação fica mais complicada, né? Então não, a célula cancerígena não é uma célula morta, mas uma célula rebelde, que resolve não trabalhar, tá? Então é aquela história. Rodrigo, o que é morrer de câncer? Morrer de câncer é morrer de falência. Rodrigo, fulano morreu de câncer de pâncreas. O que é isso? Houve uma falência pancreática. As células do pâncreas que estavam funcionando não davam conta das necessidades daquele organismo. Entendem? Rodrigo, e quando tem metástase? É só parar para pensar. Quando tem metástase, o câncer está espalhado em vários órgãos e muitas vezes acontecem falências múltiplas. Já ouviram falar? E aí é pior, né? Ok? Gente, quando falamos de células, nós temos dois tipos celulares, né? Quais são os tipos celulares que a gente tem, que vai ver na nossa prova? Células procarióticas e células eucarióticas, tá? Um erro comum, e eu queria que vocês evitassem isso, não digam células procariontes, células eucariontes. O correto é falar o seguinte: o Rodrigo é um ser eucarionte porque sou formado de células eucarióticas, tá bom? Porque onte vai a ser vivo, tá? Então nós temos células procarióticas e eucarióticas. Se você notar aí na imagem, gente, você vai ver que você tem uma diferença nítida entre elas. Qual delas para você é mais complexa? Qual é para vocês? É a da esquerda ou a da direita? É a célula procariótica ou eucariótica? Qual tem mais coisas dentro? A eucariótica, né? Então, quando a gente trabalha no princípio evolutivo, entendendo que o planeta passou por um processo evolutivo, qual delas você acha que veio primeiro? A procariótica ou a eucariótica? A procariótica, porque ela é mais simples. Compreendem? Então, a simplicidade vem primeiro, a complexidade vem depois. Tá? Então, quando você olha para uma célula procariótica, você vê pouquíssimos elementos estruturais. Por exemplo, você vai ver aqui a parede celular,
Você vai ver que a parede celular por fora é a parte mais protegida, que protege mais a célula. Depois você vai ter uma membrana plasmática, tá certo? Cuja função é fazer o intercâmbio do que está fora e o que está dentro, tá? Você vai ter um material genético, onde esse material genético está disperso no citoplasma. Você vai ver os ribossomos, lembram? Estrutura obrigatória e só, né? Rodrigo, mas só tem isso? E esses pelinhos aqui, isso aí são fímbrias, né? Ou você pode ter, por exemplo, um segundo DNA, você pode ter outros elementos, sim, mas basicamente a célula procariótica, ela se resume a isso, tá? Quando você vai para uma célula eucariótica, você já vai ver muito mais. Você vai ver uma membrana plasmática, pode ter uma parede celular, vai ter cloroplasto, mitocôndria, centríolo, vacúolo, retículo plasmático rugoso, ou seja, uma infinidade de estruturas, tá? Então a gente vai falar um pouquinho de cada estrutura agora, para a gente entender, se cair na nossa prova, a gente saber reconhecer a estrutura. Porque é muito comum cair em prova um caso e perguntar qual é a organela que vai fazer isso, né? Então às vezes cai muito isso em prova. Qual a diferença entre o DNA nuclear e o DNA mitocondrial? Irei falar. Mas deixa eu chegar em mitocôndria que eu falo, tá? Falo já já disso aí. Vamos dar uma olhada mais, vamos falar um pouquinho. Gente, dentre as células eucarióticas, são células mais complexas, tá? A gente vai ter vários componentes. Normalmente, a gente divide a célula eucariótica em dois tipos, tá? A célula vegetal e a célula animal. Rodrigo, mas não tem os outros reinos? Por exemplo, a célula procariótica é do reino Monera. Eu entendi, são as bactérias, tá? São seres procariontes. Rodrigo, e o que é ser procarionte? Eu acabei esquecendo de falar para vocês. Procarionte, aquele que veio antes de uma estrutura chamada carioteca. O que é carioteca? A carioteca é também chamada de envoltório nuclear. Vamos voltar aqui rapidinho. Aqui na célula eucariótica, você consegue ver uma estrutura chamada núcleo. Você vê este núcleo. Na célula procariótica, você não consegue ver o núcleo. Por que você não vê o núcleo? É porque não tem? Até tem, mas não dá para delimitar o núcleo porque ele não tem um delimitador. Não existe uma membrana em volta do núcleo, ou seja, que a gente chama de carioteca. Então a célula procariótica é aquela que veio antes da existência da carioteca, por isso procariótica. E eucariótica, o prefixo eu, em biologia, significa verdadeiro. Então, verdadeiramente, a célula eucariótica apresenta carioteca. Então, é nítido, é fácil de você localizar a região nuclear. Basta ver, as células que nós vamos falar aqui são células eucarióticas. Aqui você tem uma célula vegetal e um animal, e aqui você vai ver o núcleo de uma vegetal, e aqui no cantinho, o núcleo de uma célula animal. Então, é fácil ver, pois se tratam de células eucarióticas. Rodrigo, voltando. Nós temos 5 reinos. Reino Monera, protista, fungi, animal e plantae, como você disse no começo, tá? Então, como você disse isso aí, eu pergunto, só existe célula procariótica, animal e vegetal? Cadê os outros 2 reinos? Cadê o reino protista? Cadê o reino, por exemplo, fungi? Eles não têm células? Tem, eles têm células. Mas para ensino médio, a gente acaba trabalhando, tá, com essas 3. A célula bacteriana, a célula procariótica, uma célula eucariótica animal e a célula eucariótica vegetal, tá? Então, entrando numa faculdade, na área de saúde, a gente debruça mais sobre os outros tipos celulares, tá? Mas óbvio que existem sim, tá bom? Qual é a diferença clássica entre uma célula vegetal e uma célula animal, né? Basicamente, a primeira diferença, a mais marcante, é que se você notar aqui, a célula vegetal tem uma parede celular. Externamente, existe uma parede celular, onde a célula vegetal não apresenta. Rodrigo, a célula vegetal, então, ela tem mais proteção do que uma célula animal? Sim, fisicamente falando, tem sim. Pois a presença da parede celular, que é uma estrutura teoricamente rígida, tá certo? Ela vai exercer uma proteção a mais à célula vegetal, tá? Outra estrutura que a gente vai ter, por exemplo, na célula vegetal, nitidamente, né, a presença de um vacúolo, um grande vacúolo celular, uma bolsa que serve para controle osmótico e armazenamento de substâncias gerais.
E outra coisa que a gente vai ter também entre a célula vegetal e a célula animal é a presença, por exemplo, de cloroplastos, tá certo? De estruturas especializadas a realizar atividade fotossintética, né? A gente sabe que a célula vegetal, diferente da célula animal, ela é capaz de fabricar a sua própria matéria orgânica, né? O vegetal é um ser autótrofo, capaz de fabricar o seu próprio alimento, já a célula animal não é. Tá? Então a célula vegetal, ela vai ter ainda uma estrutura chamada de cloroplasto, tá certo? Normalmente chamado cloroplasto, pois ele é o principal, que é responsável pela atividade fotossintética. Ok, gente, até aí? Rodrigo, deixa eu entender. Então tudo que tem no animal tem na vegetal? Basicamente, e a vegetal tem algo, coisas a mais, né? Então, Rodrigo, eu estou vendo aqui na figura que tem aqui centríolo bem aqui na célula vegetal e na célula animal, e não estou vendo a vegetal. É verdade? É. A célula vegetal superior, ela não vai apresentar, por exemplo, os centríolos, tá? Deixa eu ver aqui que é a pergunta que a gente recebeu. Como acontece a evolução de uma superbactéria dentro do corpo humano? A evolução de uma superbactéria, todos já ouviram falar em superbactérias, tá? Ela, na verdade, ela surge a partir de uma seleção natural, que eu também vou falar quando eu falar de bactéria. Porque agora eu estou falando de citologia, mas vou falar também. Já tem 2 perguntinhas acumuladas, a gente vai falar, tá? Pode mandando a pergunta de vocês. Gente, o primeiro componente de uma célula eucariótica que a gente tem que conhecer é o chamado citoesqueleto. O nome está dizendo para ti o que ele é. É o esqueleto da célula. Gente, para que serve o esqueleto? Qual é a finalidade do esqueleto? Ó, dá suporte, sustentação, tá certo? O que mais? Proteção, o esqueleto serve para nos proteger. E mais uma, o que o nosso colega está fazendo, o movimento, tá certo? Se ele não tivesse o sistema esquelético, ele não conseguiria fazer os movimentos, nem eu, porque os músculos, eles têm que exatamente vincular ao sistema esquelético, formando alavancas. O sistema de alavanca permite. Se você tivesse, por exemplo, um poder mágico de instalar o dedo e me desossar, eu não conseguiria me mexer, eu não sairia do canto. Então, olha só, o esqueleto tem função de suporte, proteção e movimento. O citoesqueleto é a mesma coisa. O citoesqueleto vai dar suporte, a princípio proteção também e movimento, tá? Gente, quantos esqueletos a gente tem? Eu tenho quantos esqueletos? Eu tenho um sistema esqueleto só, eu só tenho um sistema esquelético, vocês também. Mas quantos esqueletos eu tenho? A gente pensa em um, né? Mas não, a gente tem 2. A gente tem um chamado esqueleto axial, que é esse principal aqui, que é formado pela cabeça e tronco. E nós temos o esqueleto apendicular, que são os braços e pernas, tá certo? Então, os apendiculares se ligam ao nosso esqueleto axial através das cinturas. Rodrigo, quantas cinturas a gente tem? A gente pensa só em uma, essa aqui, né? Mas não, nós temos essa aqui também. Rodrigo, como é que é o nome dessa cintura? Pélvica. Como é o nome dessa? Escapular. Por isso que aquele ornamento católico é chamado de escapulário, porque fica sobre a cintura escapular. Tá certo? Então nós temos as cinturas que vão ligar o esqueleto apendicular ao esqueleto axial. Vocês entenderam? Está compreendido? Muito bem. Então, quais são os componentes do citoesqueleto? Do mesmo jeito que o nosso esqueleto é formado de alguns elementos, como eu acabei de falar, a célula também. Quais são os componentes do citoesqueleto? Vamos lá. Nós temos os microfilamentos, tá certo? Os microfilamentos ali. Deixa eu botar ali os microfilamentos, tá certo? Os filamentos intermediários, tá? E os microtúbulos. Se você acompanhar pela imagem, você vai ver que nós temos 3 elementos componentes do esqueleto. Os microfilamentos, geralmente os microfilamentos são constituídos de actina. Lembra desse nome? Actina? Esse nome é conhecido na musculatura, porque lá nós temos um par chamado actina, miosina no sarcômero, que permite a contração muscular. Então a actina é uma proteína contrátil, é uma proteína que permite o movimento celular, tá? Rodrigo, movimento celular, as células se movem? Sim, existem 2 movimentos. Por exemplo, eu estou aqui, eu estou em movimento? Sim, estou em movimento. Que movimento você está que você não está nem se mexendo?
Eu estou em movimento interno. Aqui internamente tem movimento circulatório, movimento linfático, movimento peristáltico, movimentos internos. A célula também tem. Me dá um exemplo de movimento interno da célula. A ciclose. A ciclose é um movimento em carrossel. Por exemplo, aqui eu estou vendo aqui o elemento central, vocês aqui estão no palco aqui de maneira geral. Se houvesse uma ciclose aqui, as pessoas estariam andando aqui em um carrossel, num grande carrossel, tá? Esse movimento circular que a célula apresenta, tá? Outra coisa, nós temos os filamentos intermediários. Qual é a função dos filamentos intermediários? Ligar os componentes da célula ao citoesqueleto, tá? Do mesmo jeito que o tendão se liga ao osso, tá certo? O músculo ao osso, nós temos elementos intermediários que também fazem isso. E nós temos os microtúbulos, que fazem parte do esqueleto principal, tá certo? Os microtúbulos são os componentes essenciais para que exista um citoesqueleto, tá bom? Outra coisa que a gente vai ter, deixa eu ver a perguntinha que a gente tem aqui. O cloroplasto transforma o gás carbônico em oxigênio na natureza? Não. Isso é um erro comum, eu falo já disso aí quando eu chegar em cloroplasto, tá? Vou falar, já são 3, mas vou dar conta de todas, tá, gente? Vamos falar do centríolo. Centríolo, gente, se cair na sua prova, perguntando onde encontramos centríolo, geralmente você vai falar a célula animal. Célula vegetal, a princípio, não apresenta centríolo. Rodrigo, qual é a função do centríolo? Que é essa estrutura que você está vendo aí na tabela. Serve exatamente para formação de cílios e flagelos, tá bom? E participa do processo de divisão celular. Rodrigo, eu já ouvi falar que existem homens que têm problema de fertilidade, tá? Pode acontecer alguma coisa vinculada ao centríolo? Pode. A pessoa pode ter uma falha genética, onde o centríolo, por exemplo, durante a formação do flagelo, não o forme de maneira correta. Vocês sabem que o espermatozoide, por exemplo, apresenta uma cauda. A função dessa cauda, esse flagelo, é fazer a propulsão para encontrar o óvulo. Muitos espermatozoides têm 2 caudas, tem cauda pequena demais, grande demais. Isso é o que? Uma falha na formação do flagelo pelo centríolo, tá? O centríolo, como você está vendo aí, é um conjunto, é um duo, tá certo? São centríolos, são 2 grupos formados em 9 grupos, 3 a 3, de polímeros de tubulina. Eles formam tipo um Tzinho na prova, né? Você vê uma célula, você vai ver, parece um Tzinho, parece uma imagem de um T, próximo à região nuclear. Essa região é chamada de centrosomo, que é exatamente onde o centríolo está. Obrigado. Hematose é um exemplo de movimento interno da célula? Não, gente, a hematose não é. A hematose é a troca de gás, do oxigênio, de CO2 pelo oxigênio que acontece no pulmão. Então, você lembra que o sangue venoso, o sangue rico em gás carbônico, chega ao pulmão e no pulmão acontece a troca, né? O CO2 sai e o oxigênio entra. Então, nesse caso, não é um movimento celular, é um movimento fisiológico. Troca gasosa, tá? Ok? Vamos continuar. Vamos ver aqui. O citoplasma é tudo que pode compreender as células de pequeno, porque o citoplasma não pode compreender o núcleo. Não, o citoplasma compreende o núcleo. Vamos lá, o citoplasma é o que está dentro da célula. Quais são os componentes citoplasmáticos? Hialoplasma e as estruturas, inclusive o núcleo. Então, se quiser falar que o núcleo é um componente citoplasmático, sim, o núcleo é um componente citoplasmático, tá, gente? Está correto. Por que os bebês apresentam mais ossos que um ser adulto? Na verdade, o bebê está em formação, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que o bebê ele tem uma estrutura, uma região aqui chamada muleira, que vai se fechar, vai se fundir, formar um osso só. Então, o bebê, na verdade, o que a gente tem que lembrar é que o bebê, muita parte óssea do bebê é de constituição cartilaginosa. E aí, com o tempo, essa cartilagem vai sendo convertida em osso. Tá? Então a criança, por exemplo, ela tem boa parte dos ossos em forma cartilaginosa e com o tempo ele vai transformando-se em matriz mineral, formando o osso em definitivo. Gente, como eu falei para vocês, o ribossomo é a estrutura obrigatória. O ribossomo é essa estrutura que você está vendo aí na tela. Ele é formado por 2 subunidades, uma subunidade menor e uma subunidade maior. Rodrigo, mas parece uns pontinhos na célula, né? Parece um pontinho, mas quando a gente analisa o ribossomo de perto, a gente vê que se trata de 2 estruturas, uma menor e uma maior. A menor, ela vai ser responsável pela tradução de uma molécula chamada RNA mensageiro,
que é um outro assunto da biologia, tá? Então, o núcleo, ele se comunica com a célula a partir de uma mensagem. Quem é a mensagem que o núcleo manda para a célula, né? Manda para o citoplasma? O RNA mensageiro, tá? O RNA mensageiro, ao chegar no citoplasma, vai ser traduzido pelo ribossomo, formando uma proteína. Então, enquanto a sua unidade menor é responsável pela leitura do RNA mensageiro, onde esse RNA mensageiro apresenta o que a gente chama de um código, chamado código genético, a sua unidade maior, recebendo RNAs transportadores com seus aminoácidos, fica formando proteínas, tá? Então, basicamente é isso. Basicamente é isso. Agora, lembrem, não existe célula sem ribossomo. Por quê? Porque é através do ribossomo que o núcleo se comunica com a célula. É o ribossomo que entende a mensagem e manda e faz a proteína para que a célula entenda o que tem que ser feito. Tá bom? Rodrigo, e o câncer? Proteínas diferentes, mensagens diferentes, e aí é onde a gente vai ter o problema. Tá? Vamos falar, deixa eu ver mais uma perguntinha aqui. Vamos lá. Qual a probabilidade de uma mulher morena casar com um ruivo e ter filhos ruivos? Aí a gente vai para a genética. Aí, infelizmente, eu não vou ter como falar isso agora, porque a gente está no outro assunto. Mas quem tiver a dúvida, a gente pode tirar aí no final. Chega juntinho aqui que a gente tira a dúvida, tá? Sem problema. Gente, vamos falar agora de um sistema que é extremamente importante. Anote na sua apostila. Anote na sua apostila. É de extrema importância isso, tá? Se perguntarem para você, Rodrigo, o que diferencia uma célula procariótica de uma eucariótica? Em uma frase. Em vez de falar tudo aquilo, todas as estruturas, eu quero numa frase só saber o que diferencia uma célula procariótica de uma célula eucariótica. A frase seria o seguinte: a célula procariótica é desprovida de sistema de endomembranas. Ou, se você preferir, você põe as células eucarióticas são providas de um sistema de endomembranas. Rodrigo, o que vem a ser um sistema de endomembranas? Sistema de endomembranas é uma rede de encanamento, como se tivesse um prédio, essa rede de encanamento que leva gás, esgoto, TV, tá certo? Internet, telefone, toda essa rede de canos, encanamentos que você tem numa edificação, seria analogamente, pode fazer uma analogia ao sistema de endomembranas, tá? Ok, o corpo humano é todo formado por células. Sim, todo formado por células. O cabelo é feito por células. O cabelo não é a célula formadora do cabelo, na verdade o conjunto celular formador do cabelo está no bulbo. Vocês já devem ter visto falar do chamado exame de DNA, sim? Eu quero fazer um exame de DNA, eu quero suspeitar, eu acho que aquele rapaz ali é meu pai. Então eu vou num cabeleireiro e vou pegar o cabelo no chão para fazer o teste de paternidade. Vai dar certo? Não. Porque no cabeleireiro o cabelo é cortado, é ou não é? Então o que eu estou cortando é a proteína, eu não estou cortando o DNA. Para eu ter acesso ao DNA, eu teria que arrancar. Eu teria que pegar o bulbo. Então, mas o corpo todo é formado de células, tá? Osso é formado de células, sim. Osso, o osso, ele tem a matriz mineral e ele tem a matriz celular. A matriz mineral formada de carbonato ou fosfato de cálcio, tá, basicamente, mas você tem a parte celular, você tem a medula óssea vermelha, depois você vai ter os osteoclastos, osteócitos, osteoblastos, você vai ver quanto professor na parte de histologia, tá? E onde que ficam as bactérias? As bactérias você vai encontrar em toda a parte do mundo, inclusive na sua pele, no seu intestino. Todo mundo já deve ter falado da flora intestinal. A flora intestinal são bactérias simbiontes que nós temos. Toda vez que essas bactérias ficam com problema, a gente fica com problema. Um problema básico é a diarreia. Por isso que quando a gente está com a disenteria, a gente normalmente toma medicamento para repor a flora, né? Então nós tomamos bactérias vivas para repor essa flora, ok? Então vamos lá, voltando, toda célula tem sistema de endomembranas. E quem é o sistema de endomembranas? Isso que eu estou apontando aí para vocês, tá? O sistema de endomembranas é formado pelo complexo de Golgi, retículo plasmático rugoso, liso e carioteca.
Lembram que eu falei para você que uma diferença marcante entre a célula procariótica e eucariótica é que a célula procariótica você não visualiza o núcleo porque não existe um delimitador, que é a carioteca? Olha, a carioteca faz parte do sistema de endomembranas. Só existe sistema de endomembranas na célula eucariótica. Entendeu? Por isso que você mata numa frase só a diferença entre uma célula procariótica e uma célula eucariótica, tá? Vamos lá. Vamos falar do retículo plasmático rugoso, chamado granular ou ergastoplasma, tá? Gente, basicamente, ele é responsável pela síntese de proteínas, onde as proteínas formadas pelo rugoso, geralmente são proteínas tipo exportação, anota isso aí. Rodrigo, tu falaste para a gente que quem faz proteína é o ribossomo. Mas se você olhar para o retículo plasmático rugoso, você vai notar que no rugoso existem ribossomos aderidos à sua membrana. Então, se o rugoso tem ribossomos aderidos à sua membrana, ele é responsável pela síntese de proteína. Rodrigo, qual é a diferença entre uma proteína que é feita fora do rugoso e uma proteína que é feita no rugoso? Geralmente, as proteínas do rugoso são proteínas que ainda vão passar por um processamento molecular. Não são proteínas acabadas, elas ainda vão passar por algumas etapas. Muitas dessas proteínas são encaminhadas para o complexo de Golgi, onde irá acontecer esse processamento molecular e muitas vezes secretadas da célula, tá? Outra função do rugoso, geralmente, deve ser lembrado, muitas vezes as pessoas esquecem, é a biossíntese do sistema de endomembranas. Geralmente, o rugoso ele é o paizão do sistema, tá? Então, qualquer defeito em algum componente do sistema de endomembranas, o rugoso vai lá tentar resolver, como se ele fosse um grande zelador. Não é que ele assuma a função da organela, mas ele tenta, por exemplo, formar uma outra organela daquele tipo, tá? Retículo endoplasmático liso, função, síntese de lipídios. Ah, rapaz, esse aí que é o safado que faz eu engordar. Não, o que faz você engordar, lembremos que lipídio é gordura, é você comer demais, tá? É uma matemática simples. Rodrigo, eu estou engordando, você está comendo mais caloria do que você precisa. Rodrigo, eu estou emagrecendo, está comendo menos do que precisa. Rodrigo, eu como pra caramba e não engordo, você está comendo o que você precisa, por incrível que pareça, tá certo? Porque você tem uma taxa metabólica alta. Tá bom? Então, o liso, ele tem a função de sintetizar lipídio, tá? Mas, olhe só, ele também tem uma outra função, veja bem, a função de desintoxicação. Por exemplo, eu vou tomar uma cerveja, vou beber alguma coisa, e aí eu bebo isso aí todo final de semana, e vou bebendo todo dia, eu vou me transformando num alcoólatra. Ora, quem é que vai resolver esse problema do álcool? O retículo endoplasmático liso. Olha que interessante, existe uma coisa na célula chamada de plasticidade celular. Isso quer dizer que a célula se adapta à situação. Por exemplo, eu nunca bebi na minha vida, nunca. A primeira vez que eu vou beber na minha vida vai ser hoje. Eu vou ali no barzinho e tomo uma cerveja. Gente, eu nunca bebi na vida. Eu vou estar bem depois que eu beber essa cerveja? Eu vou estar meio embriagado, não vou estar? Eu vou estar tonto e tal, a primeira vez que eu bebi, eu nunca bebi na vida, então eu não vou estar bem. Agora, eu começo a fazer isso um hábito, eu começo a beber isso todo dia. Vai ter um dia que eu vou beber um copo de cerveja, um copo de cerveja, e vai ser mesmo que eu ter bebido água. Compreende ou não? Eu bebi um copo de cerveja, mas para mim é água. Por quê? Porque o fígado, que é onde mais você tem o liso, as células do fígado, é onde tem mais retículo plasmático liso, aumentam a quantidade de retículo plasmático liso. Por que eles aumentam? Porque você está bebendo. Você está se intoxicando. Rodrigo, bebida é tóxico? Sim, bebida é um tóxico, tá? Então, quando você está bebendo todo dia, ou mesmo tomando medicamento todo dia, o liso aumenta no retículo plasmático, ou no fígado. Por exemplo, eu estou com dor de cabeça e tomo um remédio para dor de cabeça, um só, funciona. Mas eu estou com dor de cabeça todo dia. Todo dia eu tenho dor de cabeça. Aí o que é que vai acontecer? Eu estou tomando todo dia um remédio. Vai ter um dia que eu vou tomar um remédio e não vai o quê? Funcionar, eu vou ter que aumentar a dose. Por que eu tenho que aumentar a dose? Porque o fígado aumentou a quantidade de liso e ele aprendeu a metabolizar, eu vou ter que aumentar a dose. Só que aumentar a dose não é bom. Porque aí quando você aumenta a dose, você começa a aumentar o liso e aumentando outras funções no liso. Por exemplo, a síntese de lipídios.
É muito comum a gente olhar, por exemplo, o fígado de uma pessoa alcoólatra e você notar que ela tem uma coisa chamada esteatose hepática, que resumindo é fígado gorduroso. Mas por que a pessoa está com o fígado gorduroso? Que é quase uma pré-cirrose, hein, gente? É quase uma pré-cirrose. Por quê? Porque se ela aumentou o LIS, ela aumentou a desintoxicação. Se ela aumentou a desintoxicação, aumenta as outras funções também, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu vou deixar as dúvidas, eu vou responder no final, tá? Eu respondo todas, eu prometo. Porque estou olhando aqui, eu estou controlando o tempo para a gente não perder muita informação, tá? Complexo Golgiense. Gente, complexo Golgiense tem a função que você está vendo aí. Armazenamento, processamento, secreção e síntese de carboidratos, tá? Armazenamento é o principal, a organela armazenadora. Rodrigo, e o vacúolo? Sim, o vacúolo ele armazena mais. Mas dentro do sistema de endomembranas, o principal responsável pelo armazenamento é o complexo Golgiense, tá? Processamento. Rodrigo, o que é processamento? Você pegar moléculas de outras partes da célula e agregar outras substâncias. Por exemplo, eu pego um lipídio, eu pego um fosfato, chega um lipídio no complexo de Golgi, chega um fosfato no complexo de Golgi e aí forma um fosfolipídio. Tá? Quem vai fazer essa junção molecular? O complexo de Golgi. O complexo de Golgi é responsável pela secreção. Atenção, gente, anote isso aí. Se ele falar na célula, se ele falar assim para você na prova do Enem, olha lá. Ah, o fulano de tal percebeu que a célula tinha como finalidade principal a secreção de substâncias. Não tenha dúvida de dizer que o complexo de Golgi está aumentado. Porque se a célula tem a função de secretar, quem é que secreta na célula? O complexo de Golgi. Então ele tem que estar aumentado, tem que estar em maior quantidade. E a síntese de carboidratos, tá bom? Aqui você tem, por exemplo, a parte do complexo de Golgi. Você vê, por exemplo, que ele tem duas faces, uma face chamada face cis e uma face trans. Olha quem é que está aqui embaixo, ó. O retículo endoplasmático rugoso, também chamado de granular. O retículo endoplasmático rugoso fabrica as proteínas, envia as proteínas para o complexo de Golgi. O complexo de Golgi, por sua vez, processa essas proteínas e embala para secretar. Embala para promover a secreção celular, tá? Vamos ver mais. Ah, outro detalhe, anota essa observação. O complexo golgiense é responsável por formar uma organela que eu vou falar já já, chamada de lisossomo, tá? Então o lisossomo ele tem uma mãe. A mãe é o complexo de Golgi, tá? Olha o lisossomo aí. Esse é o filho do complexo de Golgi com o rugoso. O rugoso fabrica as enzimas, manda para o complexo de Golgi, o complexo de Golgi prepara a criança e pare a criança. Tá certo? Então o lisossomo é um filho dessas duas organelas. E qual é a função do lisossomo, gente? Digestão celular. Então, tudo que tem a ver com digestão celular tem a ver com lisossomo. Rodrigo, existem problemas, pessoas que podem ter problemas com isso? Sim. Quando a pessoa tem uma falha em algumas enzimas que é presente no lisossomo, são as chamadas hidrolases, tá certo? Ela vai ter algumas doenças, tá? A gente vai ver já já um quadro sobre essas doenças. Gente, o lisossomo é responsável por três coisas na célula que cai em prova. A primeira, a heterofagia. Rodrigo, o que é heterofagia? Hétero é diferente, fagia é comer. Então, heterofagia é quando a célula pega algo de fora dela, coloca dentro dela e promove a digestão. A heterofagia é a responsabilidade do lisossomo. Outro processo que o lisossomo está envolvido é a autofagia. O que é a autofagia? A autofagia é quando uma organela da célula não está legal. Por exemplo, existe uma organela que eu vou falar já já, chamada mitocôndria. A mitocôndria é uma organela responsável pela respiração celular. Mas quando a mitocôndria começa a ficar velha, tá certo? Ela começa a produzir uma coisa que eu acho que vocês já ouviram falar, chamado de radicais livres. Já ouviram falar? Radicais livres não é bom para a gente não. Radical livres não é bom. Radical livre ele promove oxidações, promove mutações, alterações moleculares, incluindo formação de células neoplásicas, tá? Então o que é que acontece? O lisossomo, gente, quando ele percebe que uma organela como a mitocôndria não está legal, ele promove a chamada autofagia, tá? Então vai digerir a mitocôndria para que outra venha em seu lugar. E por último, a chamada apoptose. Alguns processos de apoptose têm a ver com lisossomo. Rodrigo, mas o que é a apoptose? É a morte programada da célula. Toda célula
tem um dia para a sua morte. A célula não pode durar para sempre. Só durante essa aula da Academia Enem, você já perdeu várias células durante essa aula. E outras novas estão aparecendo. Então, Rodrigo, quem é que marca o tempo de vida dessa célula? A genética. Mas quando chega a hora dela, ela tem que partir. E muitas vezes ela parte através de um processo chamado de apoptose, com a participação do lisossoma. Gente, o lisossoma é fundamental. Quando ele falha, você vai ter doenças. Por exemplo, aqui tem uma tabela com várias doenças, tá, que podem acometer quando você tem uma falha nessa organela lisossoma. Às vezes a pessoa tem a falha de uma enzima e por falta daquela enzima, uma determinada substância começa a se acumular no corpo e começa a causar vários problemas, tá? Vamos falar também do peroxissomo, tá? Gente, o peroxissomo é uma organela basicamente responsável pela degradação da água oxigenada. Rodrigo, água oxigenada é aquilo que a gente pata aqui para ficar louro. Gente, água oxigenada é uma substância que você também produz, tá certo? A água oxigenada você também é capaz de produzir. Por exemplo, eu já tenho os pelinhos brancos aparecendo, cabelo branco, parte disso é oxidações, tá certo? Pode também incluir em água oxigenada sendo produzida. Agora, a água oxigenada não é bom, porque a água oxigenada produz também oxidações anômalas, formando radicais livres. Então, quando se forma água oxigenada no seu organismo, dentro da sua célula, quem vai responder por isso é o peroxissomo. Outra função do peroxissomo também é a desintoxicação junto com o liso. Então, quando falam para você que a pessoa está se drogando, a pessoa está tomando uma cachaça, está fumando, está pintando parede, tudo isso aí é tóxico. Duas estruturas celulares vão responder por isso, o peroxissomo e o retículo plasmático liso, lembre do liso. E ele é responsável também, como você está vendo aí, pela beta-oxidação. Rodrigo, o que é a beta-oxidação? É a degradação de lipídios. Tá certo? É a quebra de lipídio, é o favorecimento da formação de energia a partir do lipídio. Ah, Rodrigo, é por causa desse cara que eu vou emagrecer? É, mas só lembrando na bioquímica que não é fácil emagrecer, é fácil engordar, não é não? Agora emagrecer é mais difícil, né? É bem mais difícil. Tenha calma, pai, seu momento chega. A taxa metabólica vai caindo com o tempo. Vamos lá. Mitocôndria. Mitocôndria é responsável pela respiração celular. Do mesmo jeito que você usa o pulmão para fazer a troca respiratória, nós temos a mitocôndria para fazer a respiração da célula. Só que diferente do pulmão, que gasta energia para fazer essa troca, a mitocôndria produz energia. A mitocôndria é uma fornalha, ela é a nossa usina de energia. Se fizerem uma analogia a qual estrutura celular funciona como uma fonte de energia, uma pilha, uma bateria, uma fornalha, tá certo? Uma usina termoelétrica, será a mitocôndria. Tá? A mitocôndria é responsável pela produção de energia no organismo. E para a gente utilizar essa mitocôndria, a gente precisa de duas coisas, comida e oxigênio. Então, para você usar essa fornalha, você tem que ter comida disponível e oxigênio. Por isso que eu tenho que me alimentar. Se eu parar de me alimentar, eu vou morrer. Por quê? Porque a fornalha não para, tá certo? Então, a gente tem que comer para se manter em pé. Gente, os plastos, né? Vocês lembram que quando eu fiz a diferença entre uma célula vegetal e uma célula animal, eu falei que a célula vegetal tinha cloroplasto. Perfeito. Sim, mas nem toda célula vegetal tem cloroplasto. Essa é a diferença clássica entre animal e vegetal. Se fala cloroplasto na vegetal, animal não tem. Mas o que é verdade se dizer é que a célula vegetal tem plasto. E o cloroplasto é um tipo específico de plasto. Então existem vários tipos de plasto, tá? Então existe, por exemplo, o cromoplasto, o cloroplasto, o leucoplasto, os amiloplastos, entre outros. Diversos organelas, tá bom? Vou responder todas, tá, gente? O cloroplasto, eu vou passar direto, depois eu respondo tudo que está na minha mão. O cloroplasto é responsável pela atividade fotossintética. Tá? Então, onde nós vamos ter células vegetais, vão ter. Eu digo, toda célula vegetal tem cloroplasto? Não, por exemplo, as células da raiz não vão ter cloroplasto, pois as raízes não fazem fotossíntese, tá? Mas vão ter o que na raiz? Plastos, né? A raiz vai ter plastos, né? E aí nós chegamos, gente, ao grupo das bactérias. Se você notar, as bactérias são grupos bem primitivos, ao lado do grupo arqueobactéria, a árquea está certo ao lado. Vou falar um pouquinho sobre elas, né? As bactérias são seres procariontes,
né? Aquela primeira célula que eu mostrei para você era uma célula bacteriana, é uma célula extremamente simples, não tem sistema de endomembranas, tá certo? Então, ela é bem simples, a estrutura que ela vai ter uma parede celular, uma membrana plasmática, um ribossomo e um material genético, né? Basicamente assim. Você olha que existem várias formações de bactéria. Você tem, por exemplo, a bactéria que parece um coco, que a gente chama de coco. Você tem uma que parece um tic-tac, que é um bacilo. Você tem um que é chamado de vibrião. Você tem um chamado espirilo. Você está vendo aí que eu botei na tela, que vocês vão ter também o slide na internet. Lembre de pegar o slide, estudar o slide, isso é essencial para estudar, ouvir a aula e pegar o slide para estudar. Você vai ver que existem vários tipos de bactéria e essa formação da bactéria é dada de acordo com a sua parede celular. Quem dá forma à bactéria é a parede celular, tá? As bactérias também podem formar colônias, como você está vendo aí. Por exemplo, colônias são quando as bactérias se juntam, ficam agregadas, né? Por exemplo, diplococo, streptococo, estafilococo, sarcinas, tétrades, como você está vendo aí no slide, tá? Dê uma olhadinha, é bom lembrar, é bom reconhecer visualmente cada tipo de colônia dessa, né? Vamos lá. A morfologia bacteriana, como você viu, olha só, tem as fímbrias, que são pelinhos que podem ser utilizados para aspecto reprodutivo. Você tem a cápsula, que é um elemento externo. Você tem uma parede celular, que é formado de peptídeo glicano, uma membrana plasmática, um DNA, geralmente o DNA vai ser circular, e um citoplasma contendo ribossomos, tá? Então é bem simples comparado com a célula eucariótica. Gente, as bactérias causam doenças na gente, né? As bactérias, você sabe que existem as chamadas bacterioses, né? Muitas vezes, quando você vai ao médico, ou você está com uma virose, ou você está com uma bacteriose. Se você tiver com uma virose, você vai voltar para casa e tomar antitérmico e analgésico, pois não há um remédio antiviral de pronto para uma gripe, não há um remédio antiviral pronto para tratar uma virose. Agora, tem um remédio pronto para tratar uma bacteriose, que é um antibiótico, né? Então lembrem disso. Então, para identificar as bactérias, existem vários tipos de classificação. Uma classificação que a gente pode usar para classificar as bactérias é a cloração de Gram, que depois você dá uma olhada no material para você acompanhar. Por exemplo, você tem bactérias aí, morfologia bacteriana, existem as chamadas Gram positivas e Gram negativas. Você dá uma olhada no material e você vai ver que as Gram negativas têm uma camada a mais do que as Gram positivas, tá? Então, digo, tem alguma diferença entre a Gram positiva e Gram negativa, entre mais patogênica do que outra? Não. Existem patogenicidades altas em ambos os lados, tanto nas Grams positivas quanto nas Gram negativas, tá? Quanto à bactéria, existem bactérias heterótrofas e autótrofas, né? Quando a gente fala em heterotrofia, igual a gente, mas podem ser decompositoras ou parasitas. Quando são autótrofas, elas podem realizar fotossíntese, mas também podem realizar um processo chamado de quimiossíntese, né? Que é um assunto também para outra aula, tá? Quanto à reprodução bacteriana, a gente tem vários tipos de reprodução, a transformação é uma delas. Rodrigo, é reprodução? Considero eu que sim, pois existe um aumento da adaptabilidade desse ser, né? Então, muitas vezes, gente, quando a bactéria, por exemplo, morre, os fragmentos citoplasmáticos vão ser depostos e você vai ter, por exemplo, restos de DNA da bactéria que morreu, que acabam sendo assimiladas por outras bactérias. Alguém me perguntou sobre as superbactérias, está aqui. Superbactérias podem aparecer dessa forma. Bactérias morrem, outras ali estão, e acabam inserindo DNA de outras bactérias, aumentando o seu potencial adaptativo. Isso acontece durante vários anos. Então, quando você pega aquela bacteriose, você usa um antibiótico específico e não dá certo, aí você tem que um antibiótico mais forte. Isso é a formação das superbactérias, né? Você tem a transdução é uma espécie, é bem diferente, bem atípico, porque é quando você tem, por exemplo, o vírus, tá, agindo como um vetor gênico. O vírus invade a bactéria, destrói a bactéria, só que esse vírus, em vez de mandar o material genético dele para outra bactéria, ele acaba sendo portador do material genético da bactéria que morreu para outra. Aqui você tem vários vírus invadindo uma bactéria, um dos vírus acaba levando o material genético da bactéria que morreu
para outra bactéria, transferindo o DNA da bactéria morta para uma outra bactéria. Também, dessa forma, pode se formar superbactérias. E a conjugação, onde você tem aí duas bactérias que chegam uma pertinho da outra e trocam elementos genéticos, por exemplo, chamado de plasmídios, tá? Então, algumas bactérias apresentam um segundo material genético, chamado de plasmídio, que confere resistência à bactéria ao ambiente, e muitas vezes esses plasmídios são trocados por uma ponte citoplasmática entre duas bactérias, tá? Mas a reprodução padrão mesmo, a reprodução mais típica que você vai ter das bactérias é a chamada reprodução assexuada por bipartição, que é como você está vendo aí, uma única bactéria acaba sofrendo um processo de mitose, né? E acaba formando duas bactérias que são exatamente iguais, pois a bipartição é um processo clonal, né? As bactérias ficam iguais, são todas iguais. Aqui, gente, você tem um número enorme de bacterioses, tá? Existem doenças aí causadas por várias bactérias. Infelizmente, o tempo que me cabe, não é possível falar de todas as doenças que aí estão. Deixa-se para uma próxima oportunidade, tá? Mas dê uma olhadinha, é bom dar uma lembrada em casa. As principais bacterioses, você tem a meningite, inclusive, recentemente eu vi aí uma notícia de meningite. Tá certo? Então houve tá aparecendo um pequeno surto de meningite, eu vi, tá certo a respeito. Então, meningite, doença pode ser bacteriana ou viral, tá? Tem a tuberculose que afligiu no século passado a humanidade, o tétano, sífilis, cólera. Então, dá uma lidinha no seu material, tenho falando um pouquinho de cada doença dessa, tá? E vamos prosseguir. Vamos fazer os exercícios, vamos trabalhar os exercícios, depois a gente tira essas dúvidas que vocês têm aqui, tá bom? Vamos começar com o exercício número 1, tá? Eu vou ler aqui com vocês, tá? Companheira viajante, suavemente revelada, bem do interior de nossas células, uma clandestina estranha alma existe. Silenciosamente ela trama e aparece cumprindo seus afazeres domésticos, cotidianos, descobrindo seu nicho especial e nossa fogosa cozinha, tá certo? Metabólica, mantendo a entropia em apuros, em ciclos variáveis, noturnos e diurnos. Contudo, raramente ela nos acende, tá certo? Apesar de sua fornalha, falou em fornalha, quem é? Mitocôndria, não é não? Falei? Mitocôndria, fornalha, tá certo? Fornalha, produtor de energia, fogo, tá? Hidrelétrica, são geralmente a que a gente vê mais para relacionar a mitocôndria. Um pesquisador preparou um fragmento de caule de uma flor de margarida para que se pudesse ser observado em microscopia óptica. Também preparou um fragmento de pele de rato com a mesma finalidade. Infelizmente, após algum descuido, amostras foram misturadas. Aí ele pergunta aí, que estruturas celulares permitiriam a separação das amostras reconhecidas, né, para se reconhecer? Ora, a resposta seria parede celular e cloroplasto. Parede celular e cloroplasto só existem em célula vegetal. Então, facilmente, usando esses dois parâmetros, a gente saberia a diferença. Próxima. As proteínas de uma célula eucariótica possuem peptídeos sinais, que são sequências de aminoácidos responsáveis pelo seu endereçamento para as diferentes organelas de acordo com as suas funções. Um pesquisador desenvolveu uma nanopartícula capaz de carregar proteínas para dentro de tipos celulares específicos. Agora, ele quer saber se uma nanopartícula carregada com uma proteína bloqueadora do ciclo de Krebs in vitro é capaz de exercer sua atividade em célula cancerosa, podendo cortar o aporte energético e destruir essas células. Ao escolher essa proteína bloqueadora para carregar as nanopartículas, o pesquisador deve levar em conta um peptídeo sinal endereçado a qual organela. Olha, gente, qual é a organela que você vai ter? Olha só, não é para produzir energia, eu não quero que essa proteína atrapalhe a produção de energia da célula cancerígena. Quem é que produz energia? Mitocôndria novamente, tá? Próxima. Para o consumidor, é praticamente impossível identificar a diferença entre a sacola biodegradável e a comum. De fato,
Às vezes você vai ao supermercado e você pega uma sacola e você não sabe se é que você está pegando é biodegradável ou não, né? Feita de polietileno, tá? Derivado do petróleo. Alguns governos municipais já exigem que os supermercados ofereçam sacolas biodegradáveis em substituição às sacolas comuns. A atitude tomada pelos governos municipais deve-se a, olha só, a rápida decomposição. Por que ela é biodegradável? Porque essa sacola não vai durar muito. Essa sacola serve para você levar para sua casa, colocar, por exemplo, ali para coletar o lixinho, por exemplo, ali da pia, mas rapidamente a sacola vai sair da sua casa e vai passar por processo de decomposição. Se você pegar essa sacola biodegradável e resolver guardar alguma coisa sua que vai durar, por exemplo, Rodrigo, eu vou pegar essa sacola biodegradável e vou guardar uns álbuns de fotografia nela. Beleza, aí você guarda, enrola no saco e bota no guarda-roupa. Daqui a um tempo, se você for pegar lá, na hora que você for pegar o saco está todo quebrado, rasgado, quebradiço. Por quê? Porque o produto é biodegradável. Bactérias agiram naquilo ali. Rodrigo, mas que bactérias? As bactérias do seu corpo. Você tem bactérias na sua mão, você tem bactérias que são expostas ao ambiente. Então, essas bactérias acabam entrando em contato com um produto biodegradável e começa o processo de degradação. Isso é uma medida louvável dos governadores. Suponha que uma doença desconhecida esteja dizimando o rebanho bovino de uma cidade. E alguns veterinários tenham conseguido isolar o agente causador da doença. Verificando que se trata de um ser unicelular e procarionte. Gente, quem é ser procarionte? Bactérias. O que é que a gente faz para tratar bactéria? Antibiótico, né? Isso mesmo, correto. Muitos estudos de síntese e endereçamento de proteínas utilizam aminoácidos marcados radioativamente para acompanhar as proteínas. Então a gente coloca aminoácidos na célula e esses aminoácidos vão formar proteínas e vão passear pela célula por algumas organelas, tá? Desde fases iniciais de sua produção até o destino final. Esses ensaios foram muito empregados para estudo e caracterização de células secretoras. Opa, células secretoras, hein? Qual é a organela responsável por isso? Complexo de Golgi. Após esses ensaios de radioatividade, qual gráfico representa a evolução temporal, ou seja, cronologicamente, da produção da proteína à sua secreção? E os gráficos são esses que você tem aí. Então você está vendo que a primeira coluna é o retículo endoplasmático, a outra coluna é o complexo de Golgi e a outra coluna, da terceira coluna, é a vesícula de secreção. Gente, é exatamente esse o caminho. Então, no primeiro momento, onde é que vai estar esse aminoácido? No retículo endoplasmático. Do retículo endoplasmático, esse aminoácido vai ser encaminhado para o complexo de Golgi. Então, no segundo momento, você tem um complexo de Golgi. E o terceiro momento é a secreção, ou seja, o composto vai estar na vesícula de secreção. Então, vai ser o item C. O item C é o nosso gabarito. A próxima. Normalmente, as células do organismo humano realizam respiração aeróbica, na qual o consumo de uma molécula de glicose gera moléculas de ATP. Contudo, em condições anaeróbicas, o consumo de uma molécula de glicose pelas células é capaz de gerar apenas 2 moléculas de ATP. Gente, preste atenção. Eu preciso de energia. Não me interessa quantos ATPs eu vou produzir, mas eu preciso de energia. Se eu preciso de 100 ATPs por segundo, o meu corpo tem que produzir 100 ATPs por segundo, senão eu vou morrer. Quando eu estou em condições anaeróbicas, cada molécula de glicose só produz 2 ATPs. Entendem? Quando eu estou em condições anaeróbicas, uma glicose só produz energia para 2 ATPs, tá certo? Quando eu estou em condições aeróbicas, uma molécula produz em média 36 ATPs a 38. Então, olha só, quando eu estou em condições anaeróbicas, para eu produzir as 100 ATPs que eu preciso, eu vou precisar de mais ou menos glicose para suprir. Mais glicose. E à medida que eu vou tendo oxigênio, eu vou aumentando a produção de ATP por glicose, então eu vou precisar de menos glicose. Então, qual é a curva que melhor representa isso? A curva 5, que é o que ele vai perguntar, tá certo? Ele vai perguntar qual é a curva que melhor representa o consumo de glicose para suprir essas necessidades da condição anaeróbica à condição aeróbica. Gente, eu vou pedir desculpa pelo tempo, mas infelizmente a biologia é um assunto enorme, né, como vocês estão vendo.
Então vamos fazer o nosso melhor. Preciso que vocês leiam em casa, peguem o material novamente, assistam a aula Academia NEM na internet e refaçam os exercícios, tá? Isso é bom. Vamos lá. Segundo a teoria evolutiva mais aceita hoje, as mitocôndrias e organelas celulares responsáveis pela produção de ATP em células eucarióticas, assim como os cloroplastos, teriam sido originados por procariontes ancestrais que foram incorporados por células mais complexas. A gente chama isso aí de a teoria da endossimbiose, tá? Uma característica da mitocôndria que sustenta essa teoria, ou seja, de achar que a mitocôndria era uma célula anterior, uma célula procariótica anterior, é porque uma célula procariótica apresenta DNA, tá certo? Apresenta capacidade de autoduplicação. Então, nesse caso, é o item D, tá? A próxima. Uma indústria está escolhendo uma linhagem de microalgas que otimize a secreção. Opa, secreção, ó, secreção de novo. De polímeros comestíveis, os quais são obtidos do meio de cultura e de crescimento. A figura podem ser observadas as proporções de algumas organelas presentes no citoplasma de cada linhagem. Gente, olha as organelas. Lê aí, qual é onde você mais vai ter o complexo golgiense? Então, essa vai ser a resposta. Ó. Qual a linhagem que para consumir maior rendimento do polímero secretado? É secretado? Então vai ser que tiver mais complexo golgiense, que é a número 1. Concorda aí? Muito bem. Essa é a última nossa e eu vou tirar as dúvidas da gente, tá? Para a identificação de um rapaz vítima de acidente, fragmentos de tecidos foram retirados e submetidos à extração do DNA nuclear para comparação do DNA disponível dos possíveis familiares. Pai, avó materno, avô paterno, avô materno, avó materna, filho e filha. Como o teste de DNA nuclear não foi conclusivo, ou seja, pegou o rapaz, infelizmente o rapaz faleceu, pegou o DNA nuclear dele e não deu certo. Aí eles resolveram pegar o DNA da mitocôndria, porque a mitocôndria também tem DNA, tá? Aí tem um detalhe. Gente, as mitocôndrias que eu tenho vêm da minha mãe, tá? Isso é uma questão mais genética, citogenética, para falar a verdade, mas é bom que vocês saibam. As mitocôndrias que nós herdamos vem de nossas mães, tá certo? A mitocôndria que eu tenho é a mesma mitocôndria que a minha irmã tem, que o meu irmão tem, que é a mesma da minha mãe, que é a mesma da minha avó materna. Quando eu tenho um filho, o meu filho não herda as minhas mitocôndrias, mas herda as mitocôndrias da minha esposa. Compreendem? Então é isso. Olha só, não foi possível fazer o exame do DNA nuclear. Então qual é o DNA que eu devo pegar? É a mitocôndria de quem? É do pai? Não, porque o pai não passa a mitocôndria para o filho. É do filho dele? Não, que o filho dele não recebe a mitocôndria do rapaz. É da filha? Não, minha filha e meu filho não recebem minha mitocôndria. Quem é que vai receber a minha mitocôndria? É a mesma da avó materna, que é a resposta. Deixa eu ver aqui algumas dúvidas para a gente tirar e concluir, gente, tá? Vamos ver aqui. O acrossomo é formado de lisossomos. O acrossomo é uma estrutura que a gente tem na cabeça do espermatozoide, tá? Na cabeça do espermatozoide existe uma estrutura chamada de acrossomo, que é responsável por fecundar o óvulo. O óvulo ele é formado de várias camadas celulares que ele precisa ser digerido. Quem vai digerir essa camada é o acrossomo. O acrossomo ele é formado a partir do complexo golgiense, tá bom? Vamos ver outra pergunta aqui. A bebida faz bem ou faz mal para o sistema urinário? A bebida, gente, a princípio ela faz mal, porque ela é um tóxico, né? É um tóxico. Embora existam algumas bebidas, por exemplo, como um vinho. O vinho, todo mundo reconhece os benefícios de uma taça de vinho, tá? Existe o tanino, um elemento muito bom, ele é inclusive um antioxidante, excelente. Mas é uma taça, não é uma garrafa, tá certo? Então, a bebida, a princípio, ela faz mal? Sim, a bebida, a princípio, ela faz mal, ela é um tóxico. E mesmo quando se toma, por exemplo, as bebidas recomendadas, por exemplo, uma taça de vinho, é em pequena dose, não em grande dose, sim, faz mal sim para o sistema urinário, porque provoca uma sobrecarga do sistema urinário, tá? Não é à toa que quando você bebe, você tem uma maior diurese, né? Faz mais xixi. A energia produzida seria o ATP? Sim. Quando a gente fala, por exemplo, que a mitocôndria é responsável pela produção de energia na célula, essa energia sim é o ATP, que é chamada adenosina trifosfato. É verdade que quando uma pessoa morre, o cabelo continua crescendo por um tempo? Sim.
o cabelo e unhas crescem por um tempo, porque quando a pessoa morre, o que morre é o organismo. Os tecidos ainda têm vida. Eles vão morrer devagarzinho, eles vão morrer aos poucos. Então sim, o cabelo cresce um pouco e tal. O meu não cresce muito não. Mas o cabelo de algumas pessoas vão crescer um pouco, sim, e a unha também, tá certo? Porque as células ainda vão morrendo, elas vão morrendo devagarzinho. Então, sim, ainda há um crescimentozinho pequeno, mas há sim, tá? Os antibióticos tomados por um longo período são prejudiciais à saúde? Sim. Tudo que você toma, assim, ó, o antibiótico é um medicamento, é um tóxico, é uma droga. Essa droga deve ser tomada no tempo que é para ser. Porque quem vai responder por essa droga? O fígado. Então, quando você fica tomando aquela droga durante muito tempo, o fígado passa a ter uma sobrecarga, começa a ter uma necessidade de uma maior quantidade de aquele medicamento e a dose fica cada vez mais alta. Por exemplo, quando a pessoa está doente terminal, muitas vezes se dá morfina à pessoa. E a morfina, por exemplo, no começo é ótima. Ela dá uma acalmada na pessoa, a pessoa não sente dor, mas com o tempo você tem que dar doses cada vez maiores. E quanto maior a dose, mais tóxico fica, mais mal faz o organismo, tá? Podemos afirmar que a célula procariótica só serve para as bactérias? Na verdade, não é só serve. Cada ser vivo do planeta tem um tipo de célula, tem um tipo celular. Então, o tipo celular que compõe as bactérias são as células procarióticas, né? Então, se perguntar para você, quem é que tem célula procariótica? Os principais representantes são os representantes do reino Monera, ou seja, as bactérias, tá? E vamos para a última. Dizem que existem bactérias do bem. Sim, a gente até falou da flora bacteriana, são bactérias do bem, tá? As bactérias do bem, mas atenção, elas são do bem no meu intestino. Se eu pego essa bactéria do meu intestino e levo no meu olho, na minha córnea, ela não faz bem. Se eu levo essa bactéria no intestino, levo a minha boca, levo outra parte do meu corpo, elas não vão estar bem não. Então as bactérias que nós temos, a cultura bacteriana nossa, ela é boa nesse ponto, mas ela é boa naquele local, não em um local anômalo, tá? Já estou falando, então é isso. Então bem, as malignas é verdade. A bactéria da fermentação álcool dizem que, na verdade, quando se fala em fermentação na tua prova, não vincule a bactéria, vincule ao fungo, tá certo? Quando levantar, Rodrigo, processo de fermentação na produção de álcool, quem é que vai fazer? Pense no fungo, representando o reino fungi, tá? E a fermentação, dizem que em poucas doses é bom. Eu já falei, já comentei sobre isso, a questão de poucas doses. Assim, gente, a princípio, assim, a cachaça, ela não ajuda muito não, nem que seja um copinho só, tá? O vinho sim, um licor talvez, tá certo? Mas sempre uma pequena dose, tá? Nada demais, lembre que álcool vicia, tá bom? O que é diverticulite? Quais são os seus sintomas? É uma questão de fisiologia, e aí eu não tenho muito tempo para falar, mas diverticulite, tá? Na verdade, é uma inflamação numa alça intestinal, mas quem me pediu a dúvida, vem aqui atrás aqui que eu explico direitinho para vocês o que é diverticulite, sem problema, tá? Gente, eu queria terminar colocando essa frase para vocês, tá? Que é o seguinte, ó. Nunca sabemos o quão forte somos até que ser forte seja a nossa única escolha, tá? Então a gente às vezes se acomoda, a gente fala assim, eu vou tentar, né? Então, por exemplo, a gente estava conversando aqui atrás e a gente estava falando, vocês são heróis, porque eu acho que vocês estavam aqui no primeiro dia de Academia NEM. Eu acho que vocês viram como isso aqui estava lotado. Olha quantos aqui estão, tá? Vocês são heróis. Não é fácil essa luta, mas eu acho que a gente sabe que é a nossa única escolha. Entendem? Então, enquanto você não vê que a tua única escolha é aquela, você não sabe o quão forte você é. Então, acredite em você, porque no final das contas, se resume a ser você contra você mesmo. Eu sempre gosto de falar que você é o seu pior inimigo e você é o seu melhor amigo, tá certo? Então, conheça a si mesmo, controle-se a si mesmo e tenha garra. A gente está aqui para te ajudar. Foi um grande prazer estar com vocês. Me sinto honrado em ter participado desse encontro com vocês e realmente desejo que todos passem, tá certo? E, por favor, que seja uma festa maravilhosa a todos vocês, viu? Grande obrigado. Obrigado a todos.